Então eu refutei naquele momento quando ele diz que Deus não pode mais fazer nada na terra sem a licença e a autorização do homem. E que Deus, ao criar o homem, ele o concedeu o domínio sobre todo o universo e todas as coisas. E que isso tornava o homem autoridade para decidir o que Deus pode fazer e deixar de fazer na terra, já que ele concedeu ao homem todo o domínio. Então esse é um ponto que eu refutei. Esse ensinamento, sem dúvida, se espalhou em muitas igrejas evangélicas brasileiras, onde Deus se tornou um mero espectador, um visitante da terra, é alguém sem autoridade nenhuma na terra, é que ele depende do homem para fazer qualquer coisa na terra. E ele dá muitos exemplos, dizendo o seguinte: olha, Deus precisou de Moisés para fazer isso, Deus precisou de Josué para fazer isso. Você vai perceber que Deus não faz nada sem um homem. Até se fez uso do versículo que está em Salmo 115, versículo 16, quando o salmista diz: os céus são os céus do Senhor, e a terra deu aos seus filhos. Então se diz que Deus está nos céus e a terra Deus entregou aos seus filhos. Então o domínio da terra está na mão dos homens. Esses versículos fez com que muitos homens, muitos que se dizem cristãos, se considerem ser algo perante o Senhor, porque se sentem importante, porque acreditam de fato que estão numa posição que Deus precisa deles, que Deus não pode fazer nada. Por isso você escuta hoje, eu só digo o seguinte: vai e declara, porque se você declarar, ele vai fazer. Deus precisa que você declare, Deus precisa que você fale, Deus precisa que você ordene, porque sem você Deus não pode mais fazer nada. Exatamente. Então, as raízes dessa maneira de ver as coisas, infelizmente, eu acredito, venha principalmente os profetas americanos e de outros homens, muitos profetas que falam isso. E dizem muito mais, que agora nenhum homem tem autoridade. Por quê? Porque Deus deu ao homem a autoridade sobre a terra, e o homem, ao pecar, perdeu essa autoridade por Satanás, e agora quem tem autoridade sobre a terra é o Satanás, e nem Deus, nem o homem. E quem manda em tudo, de fato, é Satanás. Ah, quanta bobagem. Mas, na verdade, esse texto não fala de fato disso. Na verdade, esse texto mostra a posição que Deus coloca o homem perante outras criaturas. Outras criaturas como os animais, como as plantas, como os luminares, como as montanhas. O homem é colocado por Deus no jardim do Éden como um cuidador, como um mordomo, como aquele que vai poder tomar conta das coisas que Deus criou. Deus não transformou o homem em dono da sua criação. Deus não transformou o homem em dono do mundo. Deus não transformou o homem em senhor de todas as coisas. Não. Agora, esse Salmo 24, sem dúvida nenhuma, vai nos trazer a essência de fato da posição que Deus está. Quem é Deus comparado ao homem? Esse Salmo 24 traz à nossa memória essa lembrança da posição que Deus está. O Deus que nós devemos adorar com dignidade. A sua posição diante dos homens e de toda a sua criação. O Salmo começa a dizer: ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude. Olha isso. Ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude. Aqui se mostra claramente, se trata do domínio universal que Deus tem sobre toda a sua criação. Quando diz que ao Senhor que pertence toda a terra e toda a sua plenitude. O que é a Terra? A Terra é simplesmente um planeta no sistema solar, cuja sua superfície, a ciência diz que é composta por 70% de água e 30% de parte seca, que é a Terra. É o único planeta com a vida humana. É a terceira planeta mais próximo do Sol.
como descreve também na Bíblia, que o planeta Terra é o único que você encontra condição para a vida humana. E a Bíblia diz que essa terra pertence ao Senhor. Assim como nós vimos que não foi em Marte, não foi no Mercúrio, o Júpiter. A Bíblia diz que Deus fez a terra. Deus criou a terra. E na terra Deus fez o homem. Deus soprou em suas narinas a vida. A ponto que somente na terra onde Deus soprou no homem a vida. E a Bíblia diz que a terra pertence ao Senhor. A terra não pertence ao homem. Vimos na criação que a terra é feita dos céus, de mares, colinas, montanhas, oceanos, desertos, mares, montes, Alpes, rios, florestas, oxigênio, gás carbônicos, atmosfera e tudo mais. E o Salmo diz que isso tudo tem um dono. Quem é o dono da terra? É o Senhor. Ao Senhor pertence a terra, não pertence ao homem. O homem foi colocado como um mordomo. Não pertence ao homem, pertence ao Senhor. O que nós vemos aqui, o que nós estamos vendo, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos ouvindo, o que está aqui na terra, os minérios, peixes, árvores, pedras, ouro, prata, pré-sal, tudo que nós podemos ver, enxergar, sentir, a Bíblia diz, é Deus que criou, Deus que é o dono. Ele é o possuidor, Ele é o possessor, pertence ao Senhor, Ele é o dono. A palavra Senhor quer dizer Kyrios, aquele que tem um direito sobre. Ele é o dono de todas as coisas. E o salmista vem afirmar isso aqui no Salmo 24, ao Senhor pertence a terra. A terra não pertence nem ao homem, nem ao crente, mas pertence ao Senhor dos Exércitos. Mas o salmista, ele foi muito mais além. Ele diz que a terra é toda a sua plenitude. Não somente a terra, porque a terra é um corpo celeste. No meio há outros corpos celestes. Ele diz a terra, mas não somente a terra, é toda a sua plenitude, tanto interna como a externa. Toda a plenitude, toda a sua integralidade, tanto por fora como por dentro. A Terra é um dos 8 planetas, incluindo o Sol. Quer dizer, não somente a Terra, mas tudo que está ao redor, todo o sistema solar, todos os corpos celestes, todas as estrelas, as galáxias, meteoros, cometas, satélites naturais, tudo pertence ao Senhor. Ao dizer pertencer, querido, quer dizer, tudo está por debaixo do controle do Altíssimo. Tudo está aos pés do Altíssimo. Tudo está no controle das mãos do Altíssimo. Nada escapa do seu controle. Tudo está debaixo dos seus pés. Ele controla tudo. Dudu, minha esposa está aqui. A gente orava o seguinte: Senhor, Tu és o dono de todas as casas na região oceânica. Nos dê uma casa que é sua, que possamos morar e implantar a igreja. Sim ou não? Essa casa é do Senhor, irmão. Nós não temos condição nenhuma de morar aqui, mas como é do Senhor, Ele nos deu. Porque Ele é dono, Ele controla tudo. Irmão, não há nada na nossa vida, não há nada ao redor que não esteja debaixo do controle, de autoridade, da soberania do grande Deus, do poderoso Deus. A terra é toda a plenitude, os micróbios, as bactérias,
as que dá para enxergar a olho nus, as que não dá. Aves, urubus, águias, pássaros, cachorros, peixes, tigres, leoas, hienas, formigas, mosquitos estão debaixo da ordenança do Altíssimo. Só pode ir aonde Deus permite. Só podem avançar até onde Deus permite. Porque todos estão debaixo da autoridade, do poder, da glória, da majestade de Deus. Pertence ao Senhor. Estão por debaixo. A terra e toda a sua plenitude. O salmista diz: agora, o mundo e os que neles habitam. A terra e toda a sua plenitude. Agora, o mundo, o sistema organizacional de vidas, de pessoas, de civilizações, os seres vivos, todos os seres vivos pertencem ao Senhor. O mundo, o sistema organizado, os países divididos, os continentes, esse sistema separatório, todas as tribos, todas as etnias, todas as línguas, dialetos, todos os tipos de pele de pessoas, todos os brancos, todos os negros, todos os pardos, todos os amarelos, todos os asiáticos, todos os albinos, todos os anões, cegos, os deficientes, todos os seres que vivem estão debaixo da autoridade do Criador. Todo mundo, todo o sistema que vive está debaixo da autoridade de Deus, incluindo os homens. Dudu, todos os reinos, todos os reis, todos os governos, todos os países, todas as repartições, todo tipo de organização terrestres estão debaixo da autoridade de Deus. O Senhor, o mundo e os que neles habitam. Quem habita no mundo? Os homens. Os homens habitam no mundo. Os animais habitam no mundo. Todos os seres vivos que habitam nesse mundo, a Bíblia diz que eles pertencem ao Senhor. Eles estão debaixo da autoridade do Senhor. Todos os seres. Os anjos caídos estão debaixo da autoridade do Senhor. O diabo está debaixo da autoridade do Senhor. Os homens estão debaixo da autoridade do Senhor. Todos os seres vivos. Queridos, vocês ouviram esses dias, Kleber Lucas diz que o Brasil não é do Senhor Jesus, que o Brasil é dos brasileiros. Meu Deus do céu, e olha o que esse texto diz. Todos que habitam na terra estão e pertencem ao Senhor. Que declaração infeliz, Kleber Lucas, é afrontosa. Eu fico com o Salmo 24, que diz: o mundo e os que neles habitam pertencem ao Senhor. Se o Brasil faz parte do mundo, então o Brasil pertence ao Senhor Jesus. A Itália pertence, a França pertence, o Congo pertence, a Alemanha pertence ao Senhor, porque faz parte do mundo, é os que neles habitam. Sabe o que quer dizer, queridos? Você pertence ao Senhor. Sabe aquele ateu que fala mal do Senhor?
pertence ao Senhor também. Tudo. Sabe? Aquelas pessoas que estão atacando a igreja, pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Isso deveria nos trazer o quê? Temor. Reverência. Porque não estamos diante de qualquer um. Nos reunimos aqui. Diante de quem nos reunimos? Quem é esse Deus? Dono. O Senhor de todas as coisas.